Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de outubro de 2017. Massacre da noite de São Bartolomeu. O massacre da noite de São Bartolomeu, ou a noite de São Bartolomeu, foi um episódio da história da França, na repressão ao protestantismo, engendrado pelos reis franceses, que eram católicos. Esses assassinatos aconteceram em 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. As matanças foram organizadas e começaram em 24 de agosto de 1572, durando vários meses, inicialmente em Paris e depois em outras cidades francesas. Números precisos para as vítimas nunca foram compilados, e até mesmo nos escritos de historiadores modernos há uma escala considerável de diferença, que tem variado de 2.000 vítimas por um apologista católico, até a afirmação de 70.000 pelo contemporâneo apologista huguenote Duque de Sully, que escapou por pouco da morte. Este massacre veio 2 anos depois do Tratado de Paz de Saint-Germanica, pelo qual Catarina de Médici tinha oferecido tréguas aos protestantes. Carece de fontes. Em 1572, 4 incidentes interrelacionados têm lugar após o casamento real de Margarida de Valois, irmã do rei da França, com Henrique III de Navarra, chefe da dinastia dos Huguenotes. Numa aliança que supostamente deveria acalmar as hostilidades entre protestantes e católicos romanos, e fortalecer as aspirações de Henrique ao trono. Em 22 de agosto, um agente de Catarina de Médici, a mãe do rei da França de então, Carlos IX de França, o qual tinha apenas 22 anos e não detinha verdadeiramente o controle, um católico chamado Maurevert, tentou assassinar o almirante Gaspario de Coligny, líder huguenote de Paris, o que enfureceu os protestantes. Apesar de ele ter ficado apenas ferido, carece de fontes. Nas primeiras horas da madrugada de 24 de agosto, no dia de São Bartolomeu, dezenas de líderes huguenotes foram assassinados em Paris, numa série coordenada de ataques planejados pela família real. Este foi o início de um massacre mais vasto, apesar do rei ter enviado mensageiros às províncias para manter os termos do Tratado de 1570. Começando em 24 de agosto e durando até outubro, houve uma onda organizada de assassínios de huguenotes em 12 cidades francesas, como Toulouse, Bordeaux, Lyon, Bourges, Rouen e Orleans. Relatos da quantidade de cadáveres arremessados nos rios afirmam uma visível contaminação, de modo que ninguém comia peixe, pelas condições insalubres do local. Não foi o primeiro nem o último ataque massivo aos protestantes franceses, outros ataques ocorreriam. Embora não único, foi o pior dos massacres religiosos do século. Por toda a Europa, imprimiu nas mentes protestantes a indelével convicção que o catolicismo era uma religião sanguinária e traiçoeira. Allan Kardec analisa o caso na Revista Espírita de setembro de 1858, em artigo intitulado Os Gritos da Noite de São Bartolomeu. Esclarece Allan Kardec que na sua Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, edição de 1778, de Saint-Foy, a passagem seguinte, tirada de uma coletânea do Marquês de Estoffe Juvenal des Ursins, lugar-tenente-geral de Paris, escrita pelos fins do ano de 1572 e impressa em 1601. A 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu tinha ceado no Louvre, em casa da senhora de Fiesque. Durante todo o dia havia feito muito calor. Fomos sentar-nos sob uma pequena latada, ao lado do riacho, para respirar ar fresco.
De repente ouvimos no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, transidos de espanto, olhando-nos de vez em quando, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho durou cerca de meia hora. É certo que o rei Carlos IX o ouviu, ficou apavorado e não dormiu o resto da noite, contudo não fez comentários no dia seguinte, mas foi notado seu ar sombrio, pensativo e desvairado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, este é um, atestado por Henrique IV. Em seu livro I, capítulo 6, página 561, diz D'Aubigné várias vezes aquele príncipe nos contou, entre os seus mais familiares e íntimos cortesãos e tem várias testemunhas vivas de que jamais nulo repetiu sem se sentir tomado de pavor que 8 dias depois do massacre da noite de São Bartolomeu, havia visto uma grande quantidade de corvos pousar e crocetar sobre o pavilhão do Louvre. Que na mesma noite, Carlos IX, 2 horas depois de se haver deitado, saltou da cama, fez com que os camareiros se levantassem e mandou dar busca, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes e gemidos, em tudo semelhantes aos que se ouviam na noite do massacre, que todos esses gritos eram tão chocantes, tão marcados e tão distintamente articulados, que Carlos IX pensou que os inimigos dos Montmorency e de seus partidários estivessem atacando de surpresa, pelo que mandou um destacamento de sua guarda para impedir um novo massacre. Os guardas informaram que Paris estava tranquila e que todo aquele barulho que se ouvia estava no ar. No final Allan Kardec faz a seguinte observação: o fato relatado por de Saint-Foy e por Juvenal des Ursins tem muita analogia com a história do fantasma que aparecia Mademoiselle Clairon, relatada em nosso número de janeiro, com a diferença de que naquele caso foi um único espírito a manifestar-se durante 2 anos e meio, ao passo que depois da noite de São Bartolomeu parece ter havido uma inumerável quantidade de espíritos que fizeram o ar vibrar apenas por alguns instantes. Aliás, esses 2 fenômenos têm evidentemente o mesmo princípio que os outros fatos contemporâneos da mesma natureza por nós já relatados, e deles não diferem senão pelo detalhe de forma. Interrogado sobre a causa desta manifestação, vários espíritos responderam que era um castigo de Deus, o que é fácil de compreender. No livro Recordações de Chico Xavier, de R.A. Ranieri, publicado pela editora Fraterna, Ranieri conta que em visita a Dona Esmeralda Bittencourt, residente no Rio de Janeiro, leu uma carta escrita pelo Chico e endereçada a ela. Nessa carta, Chico contava que certa ocasião, se viu desprendido do corpo surgindo nas pedras das ruas de Paris. Sentiu como que saía das próprias pedras e se tornara uma menina de 9 anos. Viu-se caminhando pela rua e entrou pelas portas de um palácio, subiu a escada, e, chegando a um salão, viu Catarina de Médici, o Duque de Guise, a Duquesa de Nemours e outra pessoa da qual não me lembro, mas que era filha ou filho de Catarina de Médici e discutiam o massacre a ser desencadeado da noite de São Bartolomeu. Catarina vacilava, mas a Duquesa de Nemours insistia com ela para que desse a ordem de massacre. Sob a influência e coação da Duquesa, Catarina, de repente, embora contrariada e indecisa, deu a ordem e o massacre se realizou com a morte de milhares de protestantes. Segundo a carta, Chico Xavier revela que ele fora essa menina que assistiu à cena, e que Esmeralda Bittencourt fora a Duquesa de Nemours, que havia colaborado para que o massacre ocorresse. Diante dessas revelações, Dona Esmeralda compreendeu o motivo dos seus sofrimentos e o porquê teve que perder 4 filhos em um desastre.
O fato de Chico ter sido essa menina, demonstra uma ligação dele com os personagens da história, fato que justifica a grande amizade que nutria por Dona Esmeralda, a qual cultivava por ele um grande carinho e colecionava tudo o que se referia à sua vida e que, nessa ocasião, já havia organizado 4 álbuns sobre Chico Xavier. A narrativa de Ranieri sobre essa particularidade da vida de Chico tem consistência e credibilidade pelo fato de terem sido publicadas no período em que os personagens estavam vivos. Ninguém de sã consciência ousaria inventar histórias que facilmente seriam desmentidas pelos envolvidos. Sem dúvida é um episódio que traz profundos esclarecimentos sobre as leis de causa e efeito, pois sabe-se que a maioria dos protestantes massacrados nessa fatídica noite de São Bartolomeu, era composta de jovens, e que, consequentemente, muitas mães perderam seus filhos amargando terrível sofrimento. Nada mais justo do que os responsáveis viessem a experimentar o amargor desse sofrimento, como no caso de Dona Esmeralda Bittencourt. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de outubro, por Feijão.